Diz aqui: a razão pela qual Jacó pediu a José e não a outros de seus filhos que o enterrasse foi que somente José tinha o poder de tirá-lo do Egito. Veja, somente o José e um dos outros irmãos tinham o poder de tirá-lo do Egito. O Rabi Yossi disse: já que Jacó sabia que os seus descendentes seriam escravos no Egito, por que ele não os enterrou no Egito? E aí diz, para protegê-los, o que teria sido um sinal da verdadeira preocupação paterna, é uma pergunta, né? Então, a verdade, como ensina a tradição, é que quando Jacó estava prestes a descer ao Egito, temia que seus descendentes se perdessem no meio do povo e que Deus retirasse a sua presença. Portanto, Deus lhe disse: não tenha medo de descer no Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Isso é o Gênesis ali no 46:3. Então descerei com você ao Egito, esse é o Gênesis 46 também. Jacó estava com medo que ele iria ser enterrado ali e não com seus pais. Então Deus lhe disse: certamente te farei subir novamente. Isso é o Bereshit 46:4. Ou seja, se enterrado no túmulo de seus antepassados. Consequentemente, ele teve vários motivos para ser tirado do Egito. Uma delas foi que os egípcios fizeram dele, preste atenção, os egípcios não fizeram dele um deus, um ser humano ser um deus, está vendo? Então, esse era um dos motivos, né? Então veja, ele teve vários motivos para ser tirado do Egito. Uma delas foi para que os egípcios não fizerem dele um deus, pois previam que Deus puniria os seus deuses. Se ele puniria os deuses dele, também Jacó seria punido. Outra foi porque ele sabia que Deus ainda manteria sua presença entre os seus descendentes na diáspora. Uma terceira foi para que seu corpo pudesse descansar com os seus antepassados, para que fosse contado entre eles e não entre os pecadores do Egito. Pois, como aprendemos, José reproduziu a beleza de Adão e sua forma era sublime e santa, como a do trono sagrado. Esotericamente falando, não há separação entre os patriarcas, e é por isso que ele disse: quando durmo com meus pais. Outra razão pela qual Jacó ligou para José, ou fez a ligação, né, como meu filho, foi porque desde o início ele teve a intenção de ser seu pai, mais do que qualquer outro de seus filhos, já que todos os seus pensamentos estavam dedicados a Raquel, que era mãe de José e de Benjamim. O Rabi Simeão disse: o homem deve ter cuidado para não pecar ou transgredir a vontade do seu mestre, porque todas as suas ações estão registradas, veja, em um livro, e são revisadas pelo santo. Veja, todas as suas ações estão registradas no livro e são revisadas, não é, pelo Santo Rei e reveladas diante dele. Então, nenhum ato que nenhum ser humano faça está fora da visão do Eterno. Até mesmo os seus pensamentos estão presentes diante de Deus e fazem isso. Não, e nada escapa dele. Pois bem, na noite em que Jacó foi até Léia e ela lhe deu as vestes que ele havia dado a Raquel, ele realmente pensou que era Raquel. E Deus, a quem todos os segredos são revelados, autorizou que esse pensamento se efetivasse. Ele tinha que acreditar. Assim, o direito da primogenitura de Ruben foi transferido para José, tendo isso sido a primeira semente de Jacó. Veja, quando o Jacó deitou com a Leia, ele imaginou que estava deitando com Raquel. Ele foi enganado. E aí ele atraiu uma alma errada. Por isso que não se deve ter uma relação conjugal com uma pessoa pensando em outra pessoa. Isso atrai questões erradas. Uma outra coisa que as pessoas não percebem é que uma relação sexual não é somente uma relação sexual.
é a porta para se descer uma alma. Quando um homem e uma mulher eles se juntam, eles então abrem uma porta para vir uma alma. Essa alma, quando ela não está num sentimento divino, um sentimento de amor verdadeiro no ato sexual, o que que acontece? Desce uma alma errada. Essa alma que desceu errada, muitos sábios falam que são capturados pela demônia chamada Lilith. E essa alma que desceu, então ela começa a acusar essa pessoa. Ela começa a acusar essa pessoa e Deus fala: agora que você desceu a alma, ele é teu filho que você alimente. Então aquela pessoa, aquele casal, principalmente o homem, que fez aquele ato sexual errado, ele agora tem que cuidar dessa alma. Essa alma geralmente fica no cemitério e toda vez que, segundo os Midrashins, esse homem vai com seus filhos no cemitério, ele não pode, é uma proibição judaica, existe esse tipo de proibição nas partes mais profundas do judaísmo, porque o filho é acusado por essas almas. Por exemplo, por que que ele pôde reencarnar e eu não pude? Por que que ele está nesse corpo e eu não tive um corpo para entrar? E assim eles podem sentenciar até essa pessoa à morte, segundo os Midrashins. Veja, então essa questão de relação entre homem e mulher não é brincadeira. Inclusive, a própria Torá só descreve isso, não é? Só descreve isso. Porque José ia deitar com a mulher do Potifar, mas não deitou. Ele guardou a sua semente. E porque o Judá foi lá e se deitou com a sua nora, não é? Que ela se vestiu de prostituta. Veja, mais um incidente. Antes disso, morreu os seus filhos. Eles morreram porque não deram a semente para ela. Depois, lá na frente, quando a gente tem um problema lá com Xinchon, junto com Dalila, os filhos de Davi, não é? Nós temos o problema do irmão que deitou com a irmã. Então, são casos sérios, isso não é brincadeira. A relação entre cabalistas é coisa séria. E quando há um erro? Quando há um erro, uma janela foi aberta, uma alma desceu, e essa alma então vai perturbar. Por isso que quando existe sexualidade errada, por que que tem pessoas ruins no mundo? Porque foi um sexo errado. A pessoa se relacionou com a pessoa errada, que não era sua alma gêmea, trouxe a alma no corpo errado, trouxe a pessoa no momento errado, e aí essa bagunça que nós estamos vendo hoje. Né? Toda essa bagunça que só pode ser consertada quando Mashiach unir todas as almas gêmeas. Veja, então, assim o direito de primogenitura de Ruben, que nasceu no local errado, foi transferido para José, tendo este sido a primeira semente de Jacó, e assim Rahel entrou em sua própria herança. É também por isso que Leia chamou seu nome simplesmente de Reuben, que significa ver um filho, e não Reubeni, que significa ver meu filho. Então, aprendemos, Deus sabia que Jacó não tinha intenção de pecar, não é? E diante dele, que não permitiria que seus pensamentos se voltassem para qualquer outra mulher naquele momento, como faz o pecador. E por isso está escrito, e os filhos de Jacó havia 12. Isso é lá no Bereshit 35, 22. Pois os filhos dos pecadores que assim agem são chamados por outro nome, que os companheiros conhecem. Daí Jacó chama seu filho de José, seu verdadeiro, seu filho do início e também seu filho do fim. Continua aqui. Veja, coloque e peça sua mão sobre a minha coxa. O Rabi Yossi disse, Jacó o fez jurar pelo sinal da aliança, que estava estampado na carne, o sinal da Torá. Pois os patriarcas atribuíam a isso mais importância do que qualquer outra coisa. Este pacto também é simbolizado por Yosef. O Rabi Simeão disse, encontramos a fórmula, coloque a mão debaixo da minha coxa, em conexão com Abraão e Jacó.
mas não com Isaque. A razão é que Esaú saiu dele. Então podemos supor que a ideia de Jacó era: jura-me por aquele santo sinal que trouxe ao mundo, uma semente santa e fiel, e que sempre foi preservada da poluição, que não me enterrará entre aqueles impuros que nunca guardaram de quem está escrito, cuja carne é a carne de jumento e de seus relinchos, e o relincho do jumento. Ezequiel 23:20. Vale a pena perguntar por que Iosef, que também guardou aliança, foi sepultado entre eles, no Egito. A resposta é que era para tornar possível uma emergência especial, com a aparição de Deus a Ezequiel, fora do País Santo. Deus viu que se José ou Iosef fosse tirado de lá, os israelitas afundariam sobre a escravidão. É por isso que ele disse que seu local de sepultamento seja aqui, em um lugar que não será contaminado. O caixão de Iosef foi jogado no rio, e assim os israelitas serão capazes de suportar o cativeiro. O Rabi Yossi disse: Jacó viu que Siló era, de qualquer forma, adequado para fazer parte da carruagem sagrada, como seus pais. E ele pensou que seria impossível para o seu corpo estar preso à sua podridão se fosse enterrado no Egito. Dado que os patriarcas tiveram o privilégio de serem sepultados na caverna de Marpela com as suas esposas, por que é que Jacó foi sepultado com Leia e não com Raquel, que era o fundamento da casa? A razão é que Leia teve mais filhos da linhagem sagrada. Então Rabi Judá disse: Leia costumava sair todos os dias na estrada e chorar por Jacó. Quando ela sabia que ele era justo e orava com ele, enquanto o túmulo de Rahel foi estabelecido ao longo da estrada real. A razão esotérica, como afirmamos, é que tipifica o que é revelado e a outra é que o que não é revelado. A tradição nos conta que a virtuosa Leia rezou com muitas lágrimas para que não pudesse fazer, para que ela pudesse fazer parte de Jacó e não do malvado Esaú. Veja, então, mesmo que Jacó fosse a alma gêmea de Esaú fosse a alma gêmea de Leia, porque a Leia era a primogênita, então era lógico que Esaú era a alma gêmea dela. Então ela chorou porque ela não queria viver aquele tipo de sentimento. Ela preferiu ficar com aquele que não era sua alma gêmea, que era o Jacó, e estudar a Torá. Então ela se sentenciou a amar Jacó, e aí assim ela teve a maioria dos filhos, os mais santos nasceram dela, né? Inclusive a tribo de Levi. Daí aprendemos que quem ora com lágrimas diante do Todo-Poderoso pode buscar o cancelamento de todo castigo que foi decretado contra ele. Veja, se uma pessoa cometeu uma transgressão, ela tem que se arrepender de todo o coração, se voltar de todo o coração e pedir o eterno, para que ela cancele aquele castigo sobre a vida dela. Se ela não fizer isso, se ela não chorar de todo o coração, de toda lágrima, então ela vai sentir o peso do seu erro. Por isso é que é importante entender esses segredos. Entender quando a gente erra, imediatamente ir lá com todo o coração, pedir perdão a Shem, antes que o lado negativo nos acuse. Esse é o segredo. Antes que o lado negativo, você não deixa o seu ego cobrir você com, por exemplo, você não fez nada, você é tão bonzinho, mas não é nada tão grave, não é? E aí você vai lá, antes disso, fala: Shem, me perdoa, eu errei perante o Senhor, errei perante os céus, errei perante uma pessoa, errei perante uma comunidade, errei perante, e eu peço desculpa de todo o meu coração. E aí o que que acontece? Quando você faz isso, Deus está vendo que você não está inventando desculpas. Eu errei, mas aí, porém... Não é que todos os nossos midrashins falam isso, quando as pessoas pecam, elas vão perante Hashem, eu pequei, mas, poxa, né, também tinha isso, tinha aquilo, sempre tem uma desculpa
Para Shem não tem essas coisas, ou é ou não é. Então a gente tem que ser muito sincero, mesmo nos nossos erros involuntários. E foi assim que Léia, embora por decreto divino tenha sido designada para Esaú, teve sucesso com a sua oração ao buscar a preferência de Jacó e foi salva de ser dada a Esaú. O Rabi Isaac diz: está escrito, a sabedoria de Salomão superou a sabedoria de todos os filhos do Oriente. Isso é 1 Reis, lá no 5:9. Qual é a sabedoria dos filhos do Oriente? A tradução nos diz que foi a sabedoria que herdaram de Abraão, pois lemos que Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Isso é o Gênesis 25:5. Isso se refere à sabedoria superior. Veja, não eram tesouros terrenos. Era a sabedoria superior que ele possuía através do conhecimento do santo nome de Deus. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão deu presente. Isso é, informações sobre coroas inferiores e os estabeleceu na parte oriental. Por isso que lá na Índia, por isso que no Oriente Médio existem todas aquelas fórmulas, todas aquelas religiões que muitas vezes se confundem com coisas de Israel e que não tem nada a ver, que são exatamente, olha, gente, a gente está lendo aqui, traduzido, o Zohar HaKadosh. Eu vou abrir a câmera aqui para vocês verem o que, que a gente está lendo, não é? E está traduzido. A gente não está lendo um documento qualquer, a gente está lendo ó, esse livro aqui, ó, o Zohar HaKadosh. Ele está traduzido ali, não é? Ó, tá vendo? É o Zohar. Esse Zohar, ele foi escrito pelos nossos sábios. Tudo que nós estamos lendo aqui na nossa tela, não é? É exatamente o que está dentro da descrição dos nossos sábios judeus e também aqueles que se converteram a Shem. Veja, não é algo que é escrito por mim, não, tá? É o Zohar HaKadosh. Só para vocês terem noção disso tudo, não é? Disso tudo que a gente está lendo aqui, ó. Tudo em aramaico, mas não adianta ler em aramaico porque senão vocês não entenderiam. Então a gente está traduzindo para a tela mental de vocês o que a gente está lendo aqui, ó. Veja, perceba que tudo isso que a gente está lendo é muito sério. É um material muito sério, apesar de tá aqui traduzido, é um material de muita excelência e que traz a verdadeira revelação do Zohar, né? Da Torá através do Zohar HaKadosh, que é simplesmente a própria Torá interna. Veja, então ele estabeleceu no país do Oriente, Gênesis 25:5, e os filhos do Oriente herdaram a sabedoria dessa fonte. Certa vez o Rabi Simeão estava viajando de Capadócia para Lida, acompanhado pelo Rabi Aba e o Rabi Judá. Ele estava cavalgando e eles estavam a pé. Cansado de acompanhá-lo, Rabi Aba exclamou: verdadeiramente aqueles que seguem o Senhor rugirão como leão. Oséias, aqui no 11:10. O Rabi Simeão então desceu do cavalo, dizendo: na verdade, um homem só adquire sabedoria quando senta e descansa. Como é dito de Moisés, que ele sentou-se na montanha 40 dias. Devarim 9:9. Todos eles se sentaram, então Rabi Aba perguntou-lhe qual é a diferença entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria dos filhos do Oriente e a sabedoria do Egito, mencionadas no mesmo versículo. Ele respondeu: o segredo da sabedoria de Salomão estava em nome, né, da chama, né, quando é abençoado por todos os lados. No seu dia, a lua foi ampliada e a sua plenitude. 1000 montanhas se ergueram diante dela e elas varreu como um suspiro. 1000 rios caudalosos corriam diante dela e ele os engoliu de uma só gole. As unhas dele se espalharam em 1070 direções e as mãos dela em 24.000, para que não pudesse escapar dela. Milhares de escudos aderiram ao seu cabelo. De entre seus pés surgiu um jovem, um metrate, que se estendia de um extremo ao outro do mundo, com 60 pregos de fogo.
E também é chamado de Enós, filho de Ered, que também foi chamado do filho de Ered, que significa literalmente descida, com referência aos 10 estágios pelo qual Sheriná desceu à terra. Abaixo deles estão estacionados muitas raiotes, sobre a qual está fixado o cabelo da lua, que é chamado de borla do cetro. Suas mãos e pés a seguem firmemente como um leão segura sua presa. Suas unhas lembram o pecado dos homens e os escreve com todo rigor e precisão. O resíduo das unhas é o que não se junta ao corpo do rei e amamentam o lado da impureza. Quando a lua começa a minguar, pois bem, depois de Salomão ter herdado a lua cheia, ele quis herdá-la em seu estado defeituoso e, portanto, procurou adquirir o conhecimento dos espíritos e dos demônios, para herdá-los de todos os lados. Quando a sabedoria do Egito é a sabedoria inferior, que é chamada de a serva por trás dos dentes, e que também foi incluída na sabedoria de Salomão. Rabiaba disse: Estou muito grato por ter lhe feito esta pergunta, pois recebi uma resposta tão luminosa. E o Rabi Simeão disse: As palavras de Salomão, que ganho tem um homem em todo o seu trabalho, Eclesiastes 1:3, não se aplicam ao trabalho no estudo da Torá, porque a afirmação é qualificada pelas palavras, em que ele trabalha sobre o sol. O estudo da Torá está acima do sol. Então, Rabi Hia diz, também o estudo da Torá, realizado para fins mundanos, é contado debaixo do sol, uma vez que não ascende para cima. Então, veja, também o estudo da Torá, realizado para fins mundanos, ganhos de lucros, ganho disso, ganho daquilo, é contado debaixo do sol, uma vez que não ascende para cima, né?